Bom dia, minha gente. Hoje é terça-feira, são quase 9h15 da manhã e eu estou arrumada para ir na academia. É um milagre, mas vou tentar ir agora, ver se ela tá um pouco mais vazia. E hoje é para musculação. Amanhã teremos yoguinha, ansiosa, mas hoje é para musculação mesmo. E eu não comecei o vlog na segunda-feira porque eu estava desanimadinha, fazendo outras coisas, dando uma estudadinha e acabei não gravando. Ontem também ficou frio aqui, gente, friozinho, chuvoso, tava tão bom. Eu consegui usar uma cobertinha no meio da tarde, para vocês terem uma ideia. Na minha sala é muito quente, então se tiver um pouquinho de sol isso não é possível, mas ontem tava um vento tão maravilhoso de frio, então eu consegui. E é isso, tá bom? Eu queria começar esse vlogzinho, depois que eu voltar da academia eu converso mais um pouquinho com vocês. Eu tô quase terminando Oração para Desaparecer. Já era pra eu ter terminado um tempão, porque o livro é bem fino, mas como foi uma correria esse final de mês, o Altair aqui e tudo mais, eu acabei não terminando, mas pretendo terminar essa semana e conto um pouco pra vocês. Cara, é muito maneiro esse livro, muito legal mesmo. E é isso, tá bom? Um beijo e até mais tarde. Olá, minha gente, hoje é quarta-feira, são 9h10 da manhã e eu acabei de chegar do yoga. Hoje está com sol aqui, um sol bem quente, mas é a vida, não é mesmo? E eu cheguei do yoga e ainda não fui tomar o meu banhozinho porque eu tô esperando um cara que vai pegar o computador do Paulo que deu fora e eu preciso consertar porque senão a criança enlouquece. E a yoga foi muito gostosa, eu ia malhar em seguida, só que como eu precisava esperar o cara do computador, não consegui. Ontem eu fui malhar direitinho, só malhar. Voltei à musculação e estou com as pernas super doloridas. Mas tudo bem. Vou aproveitar que eu tenho que esperar o cara e vou arrumar alguma coisa pra comer. Venham comigo. Vou comer uma frutinha, um pãozinho. Eu comprei mamão ontem, eu adoro mamão. Peraí, deixa eu achar um lugar pra pôr vocês. Vou pôr vocês aqui na minha garrafa de café. E vou pegar meu mamãozinho aqui. Eu também tenho iogurte. E agora? O que eu faço? Mas acho que eu vou comer um mamãozinho com aveia. Um pedacinho pelo menos. Um pãozinho e café, obviamente, porque ninguém é de ferro, não é mesmo? Acabei de fechar a iluminação do casamento. Gente, vocês não estão preparados. Vai estar tão lindo, tão mágico. Ai, ansiosa demais, sério. Com essa iluminação fechada, já tá praticamente tudo pronto. Tem poucos detalhes agora, que são detalhes mesmo pra ver. Mas de resto está tudo pronto. Animada. Meu mamãozinho. Vou tirar da casca de uma vez. Então, gente, é isso. Pegando aqui um cafezinho da manhã, de pós-treino. Gente, eu não faço a mínima ideia o que comer de pós-treino, pré-treino, nada dessas coisas. Eu sou daquela teoria lá de vai na academia na fé, entendeu? Com a roupinha que você tem. E é isso. Podia fazer um waffle, hein? Não, vou fazer um pãozinho. O waffle é demais pra essa hora. Quem sabe que parte. Ontem eu comprei wafflezinhos. Eu adoro, gente. Eu adoro o waffle. Vamos ver aqui. Um requeijãozito. E o barulho começou, então valeu, é isso, até mais tarde. Qualquer coisa eu volto para contar pra vocês. Ah, saiu a 4ª temporada de The Chosen na Netflix, assistam. Tá muito lindo, gente, tristíssimo assim, mas maravilhoso, então assistam. Olá, minha gente, boa tarde. Hoje ainda é quarta-feira e eu vim aqui só contar que eu terminei Oração para Desaparecer. E que livro, tá, gente? Eu estava esperando alguma coisa bem, assim, fora da curva, mas foi mais do que eu estava esperando. E o livro não é grosso, e eu podia ter lido bem mais rápido,
Mas o final eu precisava de um momento meu, assim, em silêncio, sem ninguém por perto pra terminar. E hoje foi esse fim de tarde de quarta-feira, foi esse momento. E não podia ter sido melhor, sabe? Tudo tava mais em silênciozinho. E Paulo tava quietinho no quarto brincando, fazendo as coisinhas dele. Então eu fiquei aqui na sala e foi mágico o final desse livro. Foi tipo... Ai, não sei nem descrever, gente. Eu nunca tinha lido uma história assim. Fala muito sobre a cultura dos Tremembés indígenas brasileiros. E tantas outras coisas, mas principalmente sobre amor. E eu amo histórias que falam sobre amor, mas não são necessariamente um romance romântico. Aqui tem a parte do romance romântico, mas tem outras formas de amor, sabe? Tem, tipo, viver a sua vida sentindo amor por tudo e todos o máximo possível e baseando a sua vida no amor. E eu acho que isso é tão crístico, sabe? É tão Jesus. E eu terminei a 4ª temporada de The Chosen, então já fazendo um link. Ai, gente, é tudo amor, entende? É tudo amor. Minha mãe falava tanto isso, que eu acho que ela falava em relação ao... Ela ouviu alguém falar de Chico Xavier, que Chico era só amor. E que o auge do ser humano, assim, da elevação do ser humano era quando conseguíssemos ser só amor. E ela tentava muito. Eu não tô nem próxima disso, mas eu acho belíssimo e queria compartilhar com vocês. Então fica a dica: Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. E tô apaixonada. Ele escreve muito lindo, gente. O final do livro foi tão lindo. Tipo, o livro todo, mas o final... Não tem um grande plot twist o livro. Tá, tem alguns durante o livro, mas o final especificamente não. O final é só mesmo lindo, sabe? Enfim, é isso. Terminei. E ainda não terminei Grande Sertão Veredas, mas eu vou terminar, porque eu não abandonarei Riobaldo nunca, tá bom, Viviane? Eu não abandonarei. Eu só mesmo tava numa espiral de 1 milhão de coisas me sugando e eu não tava conseguindo tempo pra ler. Mas vou criar esse tempo, porque, né, temos que criar tempo para as coisas que gostamos de fazer. Então, a gente faz as coisas que somos obrigadas ou que são necessárias, mas a gente tem que criar ali um tempinho para fazer o que faz a nossa alma feliz, e ler é o que faz a minha alma feliz. Sério, gente, se eu pudesse eu passaria o meu dia todo lendo, sabe, 1 milhão de histórias ou escrevendo 1 milhão de histórias. É isso que encanta a minha alma. E eu estou com o Inferno aqui, literalmente, do Dante Alighieri, porque eu acho que em algum momento eu já tentei ler, mas eu cheguei quase no final do Inferno e não fui para os outros 2 livros, que é o Purgatório e o Paraíso, e eu quero tentar... E eu quero tentar mais uma vez, então eu peguei essa edição bonitona aqui que o Altair me deu de presente, é um box, esse é o primeiro, e ela também vem com um livretinho para ajudar você a se localizar nos círculos do inferno, nos círculos do purgatório e nos do paraíso. Então lerei este agora. Não vou ler um monte de uma vez, vou tentar ler 1 ou 2 por dia, porque não sei se vocês sabem, mas ele é em formato de tipo de poema. Vou abrir uma página aleatória aqui para vocês verem. São as canções. Canção que chama? Eu acho que é, peraí. E aí é o canto, né? E aí tem vários cantos. Então eu vou ler tipo uns 2 cantos por dia até terminar. Na verdade, eu já estou no canto número 3. É o próximo que eu vou começar, porque eu já tinha começado um tempinho atrás. E eu vou partir daqui do canto 3, porque esse início aqui eu sei bastante já, porque eu já li várias vezes. Então eu vou partir do canto 3, que é o Portal do Inferno, o vestíbulo
o lugar onde estão os indecisos e os covardes. E é isso, gente. Lerei e vou contando pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Olá, minha gente. Hoje é sábado e eu estou aqui pronta pra sair, que eu vou levar o Paulo num evento geek que vai acontecer no Shopping Boulevard aqui em Vila Velha. E acho que vou encontrar minha amiga Ana Paula lá. E tá tendo vários standzinhos e competiçõezinhas de coisa de anime, de várias coisinhas nerds, né, jogos e tal. E aí a gente vai lá dar uma conferida. E também hoje vai ter lá o dublador Guilherme Briggs. Então a gente vai ver se a gente consegue assistir. Eu acho que vai ser umas 3 horas da tarde. E a gente tá saindo agora na hora do almoço pra gente aproveitar e almoçar lá no shopping. E o evento começa acho que às 13. Então é isso. Eu fiz um delineado rosa, dá pra ver? Ficou bem fraquinho, mas gostei. Coloquei um brinquinho também, uns colarzinhos, uma saiotinha com um short por baixo, tá, gente? Não se preocupem. E agora vou só colocar umas coisinhas na bolsa e a gente vai sair. Queria contar pra vocês, vou tentar gravar lá um pouquinho e mostro tudo pra vocês, tá bom? Um beijo e até mais tarde. Olá, minha gente, boa tarde. Hoje é sábado ainda e eu voltei do evento que eu fui com o Paulo. A gente voltou relativamente cedo porque o Paulo não tava mais aguentando. Tava muito cheio mesmo, gente. A gente nem conseguiu assistir toda a entrevista lá com o Guilherme Briggs porque tava muito apertado, a gente tava morrendo de calor. E eu queria mostrar pra vocês as coisas que eu comprei lá no evento. Comprei algumas coisinhas só. Como eu falei, tava muito lotado, então a sorte que eu e o Paulo demos é que a gente chegou bem cedo, então na hora que a gente chegou ainda dava mais ou menos pra ver as coisas. Agora já não, tipo, às vezes eu acho que vai ter gente que vai entrar lá e nem vai notar algumas lojinhas, porque não tem como, o espaço que eles prepararam era relativamente pequeno pra quantidade de gente que apareceu. Não sei se eles não estavam contando com a quantidade de gente que apareceu, sei lá. Mas vou mostrar pra vocês. A primeira coisa foi essa eco bag de A Hipotecária. Eu queria uma de Spy Family da Anya, mas eu não encontrei uma grande, só uma pequenininha, então eu preferi essa daqui da Hipotecária, que era maior e cabia as coisas que eu estava comprando, então escolhi essa bem bonitinha. E aí vou mostrar pra vocês as coisas. Deixa eu pegar aqui. A primeira coisa foi um chaveirinho do meu amigo Totoro. Pra quem não sabe, eu amo o Estúdio Ghibli e eu amo o meu amigo Totoro, é o meu preferido. Então eu comprei esse chaveirinho dele. E, além do chaveirinho, eu comprei esse caderninho do meu amigo Totoro. É tão lindo! Olha essa capa, é muito perfeita. E dentro ele é branquinho, mas tipo a capa e a contracapa são perfeitas. Atrás também é igual. E eu estou muito apaixonada. Outra coisa que eu comprei foi um grimório. Olha que coisa linda, gente. Vou mostrar por dentro pra vocês. Olha só. Ele tem essa roda do ano aqui com os sabás. E olha as páginas pra escrever. Gente, é uma folha que parece de revista, sabe? Eu nem sei que tipo de caneta que pega nessa folha, mas eu amei. É muito lindo. E eu comprei dessa Aster Bella. Veio, deixa eu ver se eu encontro, nessa sacolinha aqui, ó. Aster Bella, isso mesmo. E ela mandou também esse marca-página aqui, ó, esse marca-livro bem bonitão. Lá tinha umas ilustrações bem bonitas. E tava nesse envelope aqui, muito bem embalado o Grimório, entendeu? E a última coisa, mas não menos importante, foi um tarô. E essa foi a minha compra mais legal. A moça do tarô me mandou esse saquinho junto aqui e um adesivinho da marca dela, que é essa zebra do rabo amarelo.
E também ela me deu esse negócio que é de colocar na pele, esqueci o nome, tatuagem temporária, isso aí. E vou mostrar o tarô pra vocês porque ele é tão lindo. Eu acho que é o tarô menorzinho que eu tenho. Geralmente as minhas cartas de tarô são grandes. Mas eu gostei, gente, ele é lindo demais. Eu estou muito apaixonada. Eu achei que o preço estava super ok, porque geralmente tarô é uma coisa muito cara. E uma coisa é que ela me contou de um evento que tem por aqui, de 3 em 3 meses, assim, na mudança de estações, que é de terapias holísticas e de leituras de tarô e várias coisas desse tipo. Então eu já tô seguindo ela pra ficar sabendo. O próximo eu não vou conseguir, porque é no dia do meu casamento, mas o resto eu quero ver se em algum momento eu consigo ir. Primeiro, olha as costas das cartas desse tarô, que coisa mais fofa, é muito bonito. É o Rainbow Tarot, então um tarô de arco-íris. E olha essa carta do louco, gente, que coisa mais linda. Eu não vou conseguir mostrar carta por carta pra vocês, mas pra vocês terem uma ideia, eu vou abrir ele aqui de forma aleatória. Esse daqui é o 4 de espada, me corrijam, não lembro qual é essa palavra em inglês. Ah não, era o 4 de paus, esse daqui é o 6 de espada. E olha aqui, essa daqui é o carro. Olha que linda essa carta do carro. Gente, belíssimo. Tô apaixonada por esse tarô. Ele é muito lindo. Eu tava doida num outro tarô, porque é o meu vício, gente. Com licença, com licença. Podia ser muito pior, mas... E eu nem tenho muitos, porque tarô são coisas caras. Mas não podia perder essa oportunidade. Então essas foram as minhas comprinhas e eu estou coçando o meu delineado rosa. Deve estar saindo tudo na minha mão, mas tudo bem. Foi muito legal, gente. A gente viu tanta fantasia legal, tanto cosplay, né? I'm sorry. Tanto cosplay legal, sério, valeu muito a pena a gente ter ido, foi bem divertido. Eu e o Paulo, a gente passou umas 2h30, quase 3 horas no evento. Mas ainda tem muita coisa, vai até 10 horas da noite. E a Ana Paula deve ter passado 1 hora, mais ou menos, no evento com a gente, porque ela chegou mais tarde. Mas foi muito legal ter ela lá, a gente deu uma voltinha, assistiu lá um pouco do Guilherme Briggs e viemos embora, porque nós somos senhoras e eu não aguento adolescentes montoados em cima de mim. Então, tive que vir embora. E Paulo Augusto também não aguenta, ele falou pra mim que ele já não tava mais respirando no meio daquela galera, que ele precisava muito sair de lá, então a gente saiu. E agora estamos em casa, vou passar um café e ficar de boa aqui nesse resto de sábado, que tá um sol quente danado. Ah, ainda teve isso, tá, gente? Porque tinha uma parte sim coberta, mas a maior parte do evento era a maior parte não, uma parte boa do evento era descoberta e com esse sol não tava dando, sinceramente. Tinha 2 palcos, um palco lá com o Briggs e no outro lado tinha um palco onde a galera tava dançando K-pop. E tava muito legal, só que pra assistir esse segundo palco você tinha que ficar no sol. Então não dava, sinceramente. Mas tava bem legal, muito legal mesmo. Pra quem gosta dessa cultura geek e K-pop e coisas de anime. Não era muito... pra qualquer tipo de nerd, tá, gente? Não era pra cultura pop no geral. Claro, você podia ir, mas era muito... Eu achei que foi muito mais focado em animes e K-pop, cultura asiática, assim, sabe? Cultura geek asiática. Então, valia muito a pena, muita coisa de jogo, né? De anime, de tudo isso. Mas foi muito legal. Então, é isso. Um beijo e até a próxima. Bom dia, minha gente. Estou gravando com o meu microfone. Que chique. Tudo bem com vocês? Eu acabei de chegar da academia, tomei um banho. Hoje eu consegui fazer o yoga e malhar. Olha que maravilha. Eu conheci uma senhora. As senhoras do yoga são maravilhosas e agora elas falam comigo. Então, hoje eu conversei com uma e ela me contou aonde eu podia deixar meu tapete para eu malhar depois do yoga. E aí eu deixei lá e fiz meu treininho de superiores. Então, hoje já
fechei essa parte e agora eu vou arrumar alguma coisinha pra comer e sentar pra estudar, né, minha gente? Porque o quê? Essa pessoa não tá estudando. Gente, é muita coisa pra resolver do casamento. Então, eu realmente não tava conseguindo estudar direito. Mas agora as coisas estão um pouco mais tranquilas, apesar da minha ansiedade estar um pouco mais alta. Então, eu vou tentar estudar. Essa semana eu preciso sentar para escrever uma redação. Então, obrigatoriamente, eu farei alguma coisa essa semana, que será escrever a minha redação para entregar quinta-feira. Porque eu só trabalho com prazos apertados. Poderia ter feito a semana passada inteira, poderia, mas eu fiz, não. Na semana que eu conseguir fazer, na semana anterior inteira, vai ser a redação nota 10, entendeu? Porque eu vou ter bastante tempo para revisar e tudo mais. Mas como eu sempre deixo para ser aquela correria de última hora, então sempre tem algum erro, alguma coisa que poderia ter sido evitado se eu tivesse feito com mais tempo. Então peguem isso e levem para a vida de vocês. Outra coisa que eu queria contar é que eu estou muito apaixonada pelo meu tarô novo, ele é tão lindo e já fiz algumas tiragens e ele é bem interessante de ver qual é tipo de interpretar a carta pelo desenho da carta, sabe? Então achei bem legal. Eu também aproveitei para ler um pouco sobre os arcanos menores, que é o que eu tenho menos conhecimento, no meu livro A Bíblia do Tarô, porque queria entender um pouco mais. Então comecei a lê-lo e tem bastante coisa interessante. Qualquer coisa eu vou contando pra vocês, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade sobre isso também, deixem aí nos comentários, que aí eu falo mais, porque às vezes eu me sinto uma doida falando sozinha sobre coisas esotéricas, como tarô, por exemplo, tá bom? É isso, então vou comer e depois eu vou estudar, tá bom? Um beijo e até mais tarde. Olá, minha gente, tudo bem? Hoje é terça-feira. E eu estou sentadinha aqui na minha mesa já para tentar fazer mais uma vez a minha redação, que ontem eu não fui muito longe no planejamento. Então vou tentar hoje de novo. Eu preciso entregar quinta-feira, então tem que sair alguma coisa. E eu achei o tema muito difícil. É meio que sobre globalização, mas trazendo para o Brasil e sabe quais os temas do Brasil que estão impactando todo o mundo. Algo nesse sentido. E voou meu planejamento aqui agora porque tá ventando bastante. Graças a Deus está realmente refrescando nessa cidade. Eu vou sumir da câmera e já volto. Muito tempo que eu não senti esse ventinho maravilhoso, mas ele começou e ele deixa tudo fresquinho e tem dias que até friozinho, tipo na hora que eu acordei tava friozinho, mas agora já tá fresquinho apenas, porém muito bom. E é isso, eu estou com o meu caderninho aqui do Totoro, lindo, eu pus o chaveirinho nele. E eu tô usando ele quase como um rascunho, tipo, tudo que vem na minha cabeça sobre qualquer assunto eu tô escrevendo nele, porque eu ando com a cabeça bem cheia por conta do casamento e de todas as outras coisas normais do dia a dia que eu tenho que cuidar. Então eu tenho anotado tudo nele para ver se eu consigo focar no que eu estiver fazendo. Também tenho lido um pouquinho sobre o tarô, principalmente os arcanos menores, eu falei pra vocês, e tem sido bem legal, tenho descoberto muitas coisas interessantes, mas os baralhos que eu uso, geralmente eles têm uma cena, então isso ajuda a interpretar a mensagem do tarô. O tarô de Marcélia, que foi o que eu comecei, ele não tem cenas nos arcanos menores, então na hora eu usei os arcanos maiores dele no início, muito, tipo, pra começar a aprender. E aí, na hora que eu fui começar a aprender os arcanos menores, que eu olhei pros arcanos menores do tarô de Marcélia e não tinha assim, só tinha a figura dos naipes, não tinha uma cena pra interpretação, eu achei que seria muito difícil a interpretação, então eu fui para outro tarô que tinha cenas, que no caso é o tarô de Waite, que fala? Que é esse daqui. E eu uso ele muito, mas neste momento eu estou usando esse pequenininho que eu comprei lá na Feira Geek lá, que as cenas, algumas são bem parecidas com o tarô de Waite. Muitos tarôs são baseados nele, então tudo bem, e eu tenho achado bem legal usar ele.
Então, por isso que eu fiz essa... Não é uma troca, né? Eu uso qualquer um que tiver aqui mais perto. Mas eu tenho usado bastante esse para esses novos estudos dos arcanos menores. Mas também pode ser o de Waite, que é muito bom. E a diferença maior que eu já vi entre os que eu já pude usar é essa de Marcélia não ter as cenas nos arcanos menores. E isso dificulta muito a minha leitura, porque aí você tem que saber muito profundamente questão de número. Não dá só pra você usar a sua intuição como eu costumo fazer, sabe? Por isso também eu tenho estudado um pouco mais pra não ir só pelo meu feeling. Claro que eu acho que isso no tarô é o mais importante, porque eu acho que tudo já tá ali na nossa mente. A carta só vai clarear ali pra você, ó, isso aqui que você já estava querendo ou pensando. Então, eu acho que me facilita os tarôs que tem essas cenas, sabe? Pra me dar essa clareza do que já tá ali na nossa mente. E o de Marcélia não me dava essa clareza. Enfim, é isso. Queria compartilhar um pouquinho com vocês. E agora eu vou tentar focar aqui na minha redação pra caminhar, porque senão daqui a pouco eu não tenho nada de novo e o dia acaba. E aí vai ficar muito em cima da hora. E eu quero ver se eu corrijo friamente esta redação para que ela saia o melhor possível, tá bom? Um beijo e até mais tarde. Olá, minha gente, boa noite. Hoje é terça-feira à noite e pela minha cara e minha voz de empolgação, vocês já sabem que eu encontrei alguma coisa muito legal. E sim, na verdade eu não, o Altair encontrou pra mim uma série na Netflix que, pelo que eu entendi, já tem 3 temporadas e se chama A Descoberta das Bruxas. E é uma série sobre bruxas, vampiros e demônios, daquelas fantasias que a gente adora com um pouco de romance. É baseada numa série de livros e que acho que é a Trilogia das Almas. Nunca ouvi falar, mas já quero procurar. E a série, eu estou indo para o 4º episódio. Não vou assistir agora porque eu preciso parar pra fazer a minha rotina da noite, mas é muito boa. É muito boa, era tudo que eu estava... vocês não sabem da melhor. A série, pelo menos os primeiros episódios, se passam em Oxford, na Inglaterra. Um lugar melhor no mundo para bruxas e vampiros? Obviamente que não, tá? Você que nunca tinha pensado sobre isso, pense agora. Lá é necessariamente um ótimo lugar para ambientação dessas histórias. Ai, gente, estou apaixonada. Muito tempo que eu não assisti uma coisinha assim. Eu estava assistindo várias sériezinhas boas, mas elas eram mais de vida real e de comédia, sabe? Essa eu não sei como caracterizá-la. Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. De que é? Se é drama, do que é. Não, fantasia mesmo. Sim, tem 3 temporadas. Ai, e é muito maravilhosa. Vou ler pra vocês a sinopse que tem aqui na Netflix. Ela é de 2022, pelo menos a última temporada deve ter sido lançada, né? Não sei. Quebrando tabus, uma jovem que reprime sua natureza de bruxa e um vampiro enigmático. Ai, saiu. Sorry, eu tô muito empolgada. Tá. Uma jovem que reprime sua natureza de bruxa e um vampiro enigmático se unem para decifrar um manuscrito que pode salvar ou destruir o mundo da magia. Tem alguma coisa mais na minha cara? Diga vocês que me conhecem. E se você não me conhece, não tem nada mais a minha cara do que esse tipo de história. Eu adoro. Na verdade, eu amo e leio muito. E assisto muitas coisas desse universo. Eu amo fantasia. Tô nem aí, entendeu? Vocês que criticam fantasias e romantasias, vocês não têm nada melhor pra fazer. Ninguém tá lá criticando futebol de ninguém. Então parem de criticar o nosso gosto literário, o nosso gosto cinematográfico, entendeu?
Deixa cada um ser feliz, mano. Se você não gosta, não assiste, mas não atrapalhe quem gosta. E vamos continuar produzindo o tipo de coisa que nós gostaríamos de ver e assistir, tá bom? Obrigada. Eu sei, gente, tem toda a problemática de mercado e tudo mais, mas ainda assim, tô nem aí. Ai. E se vocês assistiram ou vão assistir depois desse meu pequeno surto, me contem, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima. Olá, minha gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, são 9 da manhã e eu estou desde as 6h30 tentando escrever a minha redação. Eu já reescrevi umas 2 ou 3 vezes, mas como eu não gostei nada, eu resolvi replanejar. Então eu tô começando de novo e já consegui fazer pelo menos o planejamento e agora eu vou tentar escrever pela terceira vez. Eu não aguento mais. Eu só queria estar assistindo a minha série de fantasia de bruxas e vampiros maravilhosos. Ai, era tudo isso. Era só isso que eu queria estar fazendo. Mas, como uma pessoa responsável que sou, estou escrevendo a minha redação porque eu preciso entregá-la amanhã. E uma outra coisa que eu queria contar. Eu estou muito apaixonada por um tipozinho de videozinho que está saindo no TikTok das pessoas como se elas tivessem um narrador na vida delas. Isso é muito a minha cara, gente, mas eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Mas eu queria muito. Se alguém aí quisesse disponibilizar, fazer os roteiros dos vídeos e depois editá-los, me fala que eu gravo e a gente põe esse projeto no mundo. Ai, gente, é muito legal esse estilozinho de vídeo, mas eu realmente não estou com tempo para fazer isto. Porém, adoraria. Vou voltar para a minha escrita porque eu preciso finalizar. À tarde eu tenho coisas para resolver. Vou levar o Paulo no médico. Depois eu tenho um café com uma das minhas madrinhas e a minha irmã. E à noite eu quero só assistir a minha série. Então eu preciso terminar essa redação ainda agora de manhã, tá bom? É isso. Um beijo para vocês e até mais tarde, tudo bem? Olá, minha gente, eu voltei, são 10h30 da manhã e eu consegui finalizar o rascunho da minha redação. Parabéns. Tá bom, não como eu gostaria, mas eu vou parar um pouco agora, deixar ele dar uma descansada aqui e depois eu volto para dar mais uma revisada, mais uma corrigida no que for necessário. Não vou mais reescrever inteiro, vou só dar uma corrigida no que for necessário. E uma melhorada, tirar um pouco de palavra repetida, que eu geralmente faço isso. Mas eu preciso descansar um pouco o olhar, porque senão eu não vejo as palavras repetidas. Pra mim tá fazendo total sentido nesse momento o meu texto, entende? Mas aí se você for ler, você vai ver que não tá. Não sei se o microfone tá captando o barulho, eu espero que não. Mas estão martelando aqui perto. É isso, eu só queria contar pra vocês que eu consegui finalizar o rascunho da redação. Ai, Deus, eu acho que eu fugi do tema, mas... Cara, que tema difícil, tá? Eu achei muito difícil. Vamos ver o que o professor falará amanhã. E agora tem um carro de som passando aqui. Pronto, então, é isso. Queria contar isso pra vocês e volto mais tarde, tá bom? Um beijinho e até a próxima. Bom dia, minha gente. Hoje é sexta-feira santa, e eu acordei bem leitora hoje. Minha amiga Viviane me mandou terminar o Grande Sertão Veredas, então eu estou fazendo o possível para. E eu também estou lendo E o Vento Levou, que é uma leitura conjunta que eu estou fazendo com um grupo que me colocou... Uma amiga minha participa desse grupo. E ela me colocou lá, são poucas meninas e é meio secreto, então não vou contar mais nada pra vocês, mas eu estou lendo E o Vento Levou. E essa leitura do Vento Levou é um livro desses clássicos, né, antigos e tudo mais, mas eu achei a leitura muito tranquila, em português pelo menos, muito fluida, tipo, é muito diferente do Grande Sertão, porque o Grande Sertão é uma leitura difícil no sentido de muitas palavras, assim... que não estão no nosso vocabulário normalmente, mas E o Vento Levou é uma leitura muito fluida, assim, sabe? Só que não é só isso que eu queria contar. O que eu queria contar, gente, é que eu tenho muita pena das pessoas que não leem. Assim, eu não sei como explicar, eu queria criar um movimento para fazer com que mais pessoas lessem, porque, gente, sério,
eu abri o livro do E o Vento Levou e lá estava o nome de uma personagem que é o nome de uma conhecida minha lá da minha cidade. Só que provavelmente ela nunca vai abrir esse livro, então ela nunca vai ter a experiência de se deparar com o próprio nome escrito lá e pensar, poxa, eu acho que minha mãe tirou meu nome daqui. E também, em umas páginas seguintes, também no início da história, tem uma personagem chamada Honey. Então eu fiquei, tem o meu nome aqui também. E só pra matar a curiosidade de vocês, o nome da personagem que aparece é Scarlett O'Hara. E tem uma conhecida lá na minha antiga cidade que tem exatamente esse nome. E aí, tipo, eu fico muito triste porque eu acho que ela nunca vai abrir o livro e ver como é a personagem, sabe? Tipo, por que a mãe dela talvez tenha gostado, ou alguém gostou e contou pra mãe dela, sabe? Ou a mãe dela viu no filme, né? Mas, tipo, ela nunca vai ter essa experiência de se ver ali no livro. Tipo, eu amo achar livros que tenham personagens com o meu nome. Então eu amo Para Todos os Garotos que Já Amei, porque a protagonista se chama Lara. Eu adoro. E esse agora também achar alguém chamado Honey, eu adoro. Eu amo, assim, de paixão. E Matilda também, que é a professora maravilhosa que adota ela, também se chama Honey. Então, eu fico, cara, não posso mais perguntar pra minha mãe, né, porque ela já é falecida, mas ela sempre falava que ela viu esse nome, Honey, em algum lugar e ela anotou num guardanapo. Então, tipo, eu não sei se ela tirou dos potes de mel do Ursinho Pooh ou se ela viu em algum desses filmes antigos. E, cara, é muito, muito, muito interessante. E eu não sei se vocês sabem, tem um filme também que eu não vou lembrar agora, é alguma coisa como um Divago. Eu não lembro o nome certinho. Eu sei que nesse filme tem uma personagem chamada Lara também. E tem uma valsa pra ela nesse filme, sabe? Tipo, uma valsa que chama o tema de Lara. Então, gente, tipo, é muito legal achar essas coincidências da vida, sabe? Tipo, eu fico boba vendo essas coisas e são coisas que só a leitura traz pra gente, ou um pouco o cinema também, mas a leitura eu sinto que é ainda mais especial, sabe? Você abrir ali e ver. E esse livro do E o Vento Levou tem me feito pensar muito sobre muitas coisas e a bondade e a maldade enquanto ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, sabe? Tipo, as pessoas têm características que eu posso olhar e reprovar, ou eu posso olhar e me identificar, sabe? E achar muito boa aquela característica na pessoa. Então, deixa a história mais complexa, assim, para uma leitura lendo agora, tá, gente? Porque eu acredito que quando o livro foi escrito, a pessoa que escreveu tinha exatamente na mente o que era aceitável ou não naquela época. Mas, pra mim, hoje em dia, já com tanto tempo distante de quando a história foi escrita, sabe? A gente já tem outra cabeça, outros pensamentos sobre o que é certo e errado e o que é válido ou não. E esse livro é escrito numa época americana, onde a escravidão era muito aceita, muito ok, sabe? Tipo, todo mundo era dono de escravos e isso era tratado com a maior naturalidade do mundo, sabe? Tipo, eu sou o dono de outro ser e é isso aí. E quanto mais, melhor. Entende? Então é estranha a leitura pra gente hoje em dia, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de ver como as coisas aconteciam no passado e não reproduzir, não é mesmo, minha gente? Eu gosto muito de história no geral, por isso, porque você consegue ter esses panoramas e não repetir os erros do passado. O problema é que as pessoas não se interessam mais, as pessoas não querem mais ler, não querem mais se interessar por nada disso, querem viver ali a própria vida com as próprias regras e acabam cometendo os mesmos erros, as mesmas intolerâncias, as mesmas, sabe? Tipo, não... me irrita profundamente. Eu não sou uma pessoa muito boa para conversar essas coisas, porque
eu não sou nada didática, então eu acabo deixando o emocional falar bem mais do que o racional e não consigo trazer a pessoa pro meu lado, apenas afastá-la com tipo, ai, pelo amor de Deus, não é possível que você não tá vendo. Então, eu acabo não falando muito sobre essas coisas, a não ser como, por exemplo, Altair ou pessoas muito próximas que são abertas a ouvir, sabe? Uma última coisinha para contar pra vocês é que eu estou assistindo aquela série das bruxas lá. E tá muito boa, gente. E assistam, vocês vão gostar, sinceramente. Assim, se vocês gostam do gênero fantasia, né? E uma fantasia mais moderna, se eu posso dizer assim. Porque não é uma fantasia estilo Tolkien, nem nada disso. É uma fantasia mais pra Sarah J.J. Maas, sei lá, não lembro como pronuncia, mas a moça de Corte de Espinhos e Rosas, ou livros nessa pegada de fantasia com um pouco de romance e tudo mais. Mas ainda assim eu achei a história muito interessante. Claro que tem alguns furos se você for olhar, tipo, ir muito de perto, ficar analisando. A autora dentro de mim fica analisando às vezes, mas ainda assim não me tira nem um pouco da experiência boa. Tipo, eu fico, ai meu Deus, eu quero saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, tipo, eu me deixo, me entrego pra história mesmo que eu não concorde com algumas coisas, acho que algumas coisas podiam ser de outra forma, mas isso é um questionamento meu que eu levo para as minhas escritas. Então, relacionado à história, eu achei muito legal de acompanhar, principalmente porque ela se passa muito em Londres e na segunda temporada, não sei se eu posso falar isso, se é um spoiler, mas se você for assistir a série, esse pedaço que eu vou falar agora talvez seja um spoiler, então se quiser pular, pula, vou falar rapidinho, que na segunda temporada a história vai passar um pouco na Londres de 1500, então tipo, você vai ver toda uma outra ambientação da mesma cidade e que é muito legal de ver. Eu adoro essas coisas, gente. Eu adoro, sinceramente. Eu adoro poder ver como as coisas eram no passado. Mesmo que seja tudo mais fantasioso, não são histórias com rigor histórico, mas ainda assim é interessante você imaginar e ver um pouco de como poderia ter sido essas épocas antigas, isso tanto com essa série, quanto com o filme, quanto com o livro do E o Vento Levou, sabe? Eu tô tendo panoramas que, como eu acabei de falar, não tem um rigor histórico, porque são histórias de ficção, mas te leva a ficar imaginando, sabe? Talvez a pesquisar um pouco mais de como as coisas eram, e essa que se passa na Inglaterra é tudo pro meu coração, porque eu sou apaixonado por aquele lugar, tipo, independente do que as pessoas podem falar, colonialismo, eu entendo e sou muito dentro do descolonização do pensamento e de tudo que isso envolva, mas a arquitetura, assim, acho que por eu ter crescido também muito dentro desse universo literário fantástico que se passa muito lá, eu fui viajar pra lá e tudo mais, eu sou muito apaixonada pela arquitetura, por como é a cidade, sabe, pela história e pelo clima, sabe, não só o clima frio e tudo mais, mas o clima, a sensação de estar lá, sabe, tipo, assim como a cidade, sei lá, do Rio de Janeiro ou de São Paulo tem um clima, assim, as pessoas têm um jeito de ser, lá tem outro, e eu adoro. Eu confesso pra vocês que eu adoro tanto lá quanto Edimburgo, na Escócia. Eu fiquei tipo, se eu pudesse eu mudava pra lá imediatamente. Então, tipo, tem uma outra série também que eu já assisti, que tá na Netflix, que é The Last Kingdom, O Último Reino. Acho que é O Último Reino. Que se passa em York, umas partes, sabe? York é a minha cidade preferida no universo. Lá é lindo demais. E eu achei a galera lá muito simpática. Então, eu amei muito ter ido lá, sabe? Ter sentido um pouco dessa sensação de estar nesses lugares que me chamam tanto a atenção desde criança. Sim, eu cresci lendo Harry Potter e Harry Potter se passa na Inglaterra e na Escócia. Então, não tem como, gente. Eu sou muito apaixonada. E eu tento ler literaturas do mundo inteiro, de todos os gêneros possíveis. Eu não leio apenas fantasia.
e não leio apenas autores ingleses ou americanos, mas ainda tenho um pouco mais de contato com esse lado da literatura. Estou abrindo os meus horizontes, obviamente, leio literatura brasileira, muita literatura em língua portuguesa, que é riquíssima, maravilhosa, incrível. Leiam Fernando Pessoa, leiam Saramago, leiam Ensaio sobre a Cegueira e o Evangelho segundo Jesus Cristo. É incrível, incrível, incrível. E não, o Evangelho segundo Jesus Cristo não é um livro religioso, tá bom? É uma crítica muito criticada à religiosidade. Então, se você não gosta muito de críticas à religião, não leiam, mas vale muito a pena, é muito bom. E eu li também A Guerra da Papoula, que eu li o primeiro, tô indo pro segundo, assim que eu finalizar essas leituras que estão acumuladas, mas é um livro que fala sobre a guerra, é baseado, né? É um livro de ficção, fantasia de ficção, baseado na guerra entre China e Japão. E, gente, a escrita da autora é sensacional, é sensacional. E ela também traz esse ponto das pessoas não existir um lado bom e um lado mal, sabe? O lado bom tem que combater o lado mal. Não, numa guerra é todo mundo mal, entende? Não tem, tipo, todo mundo mal e todo mundo bem, no sentido de que todo mundo vai sofrer e todo mundo vai cometer atrocidades. Então, cara, é muito bom ler. Leiam, pelo amor de Deus, só leiam. Achem, tipo, tentem, gente. Começa um livro, se você não gostar, abandona e começa outro até você achar o seu estilo de leitura, por favor. Eu imploro vocês, leiam. Eu não preciso implorar muito, que a maioria das minhas ouvintes aqui são leitoras. Mas para vocês que não são, me mandem mensagem, a gente indica livros, a gente acha uma história que se encaixe no que vocês gostariam de ler. E, gente, vale qualquer tipo de leitura, qualquer livro, sabe? Não precisa ler calhamaço, não precisa ler clássico. Leiam o que vocês gostarem de verdade, mas depois que vocês pegarem o gosto pela leitura, se abram para outras formas de leitura, porque você vai se apaixonar, sério, é muito, muito bom. E é isso, gente, tá bom? Já falei bastante aqui, porque eu estou retomando essas minhas leituras. Tô aproveitando esse tempo pré-casamento, que eu não tô muito dedicada aos estudos, então a hora que eu quero relaxar minha mente dos assuntos de casamento, eu tenho aproveitado para ler, ou para assistir uma série, né, e tudo mais, mas tô tentando ler um pouco mais esses dias, principalmente também porque eu quero finalizar as histórias que eu comecei para começar outras. Todo dia surge um livro novo na minha lista para eu ler. Então, se eu pudesse, eu passaria a minha vida inteira só lendo, só fazendo isso. Não... Ai, sério, gente, eu queria ser herdeira só pra passar o meu dia inteiro lendo numa varandinha, tomando meu cafezinho e de boa, entende? Pra mim, tipo, ir quando eu pudesse viajar, obviamente. Mas, porque a cultura... Todas as leituras que eu fiz ao longo da minha vida toda só despertaram ainda mais a minha vontade de conhecer o mundo, de viajar e experienciar outras culturas e tudo mais. Eu ainda não tive tantas viagens assim, tantas experiências para lugares muito diferentes, mas pretendo, né, tipo, estudo para isso, para ter essa liberdade de viajar, de conhecer outras culturas. E se Deus quiser, passando na minha prova, eu vou vivenciar cada cultura de cada lugar que eu for enviada para trabalhar, sabe? Então, espero ansiosamente por isso e empolgadamente, porque eu quero muito. Tipo, eu acho que sem a leitura, eu talvez não tivesse chegado onde eu cheguei, porque a leitura me fez, tipo, abriu janelas pra mim, pro mundo, de tipo, cara, eu preciso ver isso aqui ao vivo, isso que eu tô lendo, entendeu? Então, a leitura me deu essa ânsia de conhecer as coisas, de ver as coisas no mundo inteiro, e não pretendo nunca parar de ler. E ainda me deu a vontade de escrever, né, gente? Então, estamos aí tentando finalizar a edição do meu livro para poder
mandar ele pro mundo também, para as outras pessoas se apaixonarem também e sentirem essa vontade de sair por aí, entende? E é isso, eu já falei muito. Um beijo e até mais tarde, até a próxima. Eu acho que hoje eu não volto porque eu já falei horrores. Tá bom? Um beijo. Tchau. Olá, minha gente. Bom dia. Hoje é domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para vocês. Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês aí. E quem não for de uma religião cristã também, que tenha um ótimo domingo. E por aqui tá tudo bem calmo, bem tranquilo. Estamos só eu e Paulo, o que é muito estranho pra mim até hoje, mesmo já fazendo uns 4 anos do falecimento da minha mãe, porque essas datas eram sempre em casa, na casa dela, com muita gente, muita comida, muita conversa, muita música, muito barulho. Então é muito estranho estar num dia desses, assim, no silêncio de uma casa só com 2 pessoas, no máximo o barulho da TV, sabe? Mas a gente se acostuma, né? Vai criando novas rotinas, novas formas de viver essas datas. E pra gente aqui tá bem tranquilo. E eu vim fechar o vlog porque eu já falei muito, então não vou passar muito tempo aqui falando hoje. Só pra vocês saberem, eu terminei a série das bruxas. E o final deixou um pouquinho a desejar porque eu achei corrido. Mas no geral achei a série muito boa. Alguns personagens meio inúteis, assim, que não, se não existissem não fariam diferença nenhuma. Mas tirando essa crítica e a crítica do final ter sido um pouquinho decepcionante, no geral eu gostei muito dos protagonistas da série, achei que ficou muito legal, muito, sabe, te dá vontade de saber mais, de assistir e tudo mais, então eu gostei muito. E é isso basicamente, tá bom? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vlog enorme de 2 semanas. E me contem aí o que vocês gostariam de ver da minha rotina, ou se vocês gostam desse jeito mais papo assim, que eu sento e converso com vocês sobre alguma coisa que eu tô lendo, ou assistindo, ou fazendo. Eu não sei se eu falei no vídeo, mas eu consegui terminar e entregar minha redação a tempo. Não ficou muito boa, não ficou, obviamente, mas terminei. Enfim, lidar com as consequências das próprias escolhas, não é mesmo? Eu escolhi fazer ali, né, nos últimos momentos que eu tinha, então não teria como entregar um trabalho tão maravilhoso. Mas a gente vai aprendendo e vai tentando não deixar para a última hora, mesmo com as correrias do dia a dia. Então, se você deixar também para a última hora, não se cobre tanto. Tem muitas outras coisas acontecendo na vida, então nem sempre tudo vai estar 100%, né? Vamos escolher ali qual pratinho deixar cair, qual pratinho a gente vai segurar naquela semana. E é isso, tá bom? Um beijo e até a próxima, até semana que vem. Eu vejo vocês no próximo domingo, se Deus quiser. Se eu não gravar pouco na próxima semana, eu vejo vocês no próximo domingo, tá bom? Um beijo, tchau!